Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal América Rural. Hoje, novamente um vídeo interno porque o clima não está dando condições de trabalho lá fora. Mas antes da gente começar esse vídeo com um assunto muito polêmico e interessante, eu gostaria de deixar um abraço para o pessoal da Três Tentos. Você, amigo produtor rural, se você ainda não conhece a Três Tentos, entre em contato com eles agora mesmo, aqui embaixo pelo WhatsApp. Veja se tem alguma unidade da 300 perto de você. Eles oferecem soluções desde antes do plantio até após a comercialização da colheita, várias soluções desde seguro agrícola. Eles têm consultores que vão até a sua propriedade, podem te ajudar, podem te dar uma luz no final do túnel e eles vão te trazer as melhores opções para você aumentar a rentabilidade da sua propriedade. Então, antes de começar esse vídeo, vamos lá para a entrada. Esse assunto aqui tomou as capas dos jornais há alguns meses aqui nos Estados Unidos e eu vi que aí no Brasil não chegou. É um assunto extremamente delicado, mas é muito importante a gente falar sobre isso aí. Por isso, assim no decorrer do vídeo, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários a sua opinião, obviamente de forma muito educada comigo e com os outros colaboradores, outros participantes aqui do canal, porque é muito importante a gente debater para formar uma opinião própria nesse assunto. A John Deere vem sendo processada por várias frentes diferentes aqui nos Estados Unidos da América. Essas frentes elas são compostas por fazendeiros, por senadores, inclusive por estados estão processando a John Deere para fazer com que a empresa libere acesso ao seu software de manutenção e diagnóstico de máquinas agrícolas. Antes que vocês já falam, ei, por que só estão processando a John Deere? Tem mais fabricantes e não sei o que. E João, tu só está batendo em cima da John Deere. Pessoal, a John Deere é o maior fabricante de máquinas agrícolas aqui nos Estados Unidos, sem dúvida, e provavelmente do mundo todo. Então, como ela se destaca, as pessoas, os fazendeiros e também o governo americano decidiu pegar pesado com a própria John Deere, porque sabe se conseguir fazer com que a John Deere libere esse software de diagnóstico para fazer manutenção das máquinas, as outras marcas consequentemente terão que fazer isso em efeito cascata também. Essa briga começou em torno de 5, 6 anos atrás, de forma bem pequena, principalmente no estado do Nebraska, onde alguns fazendeiros se juntaram e eles entraram com o primeiro processo contra a John Deere. Hoje em dia, para quem não é ligado no ramo do agro, para quem não trabalha com agricultura, não opera máquinas agrícolas, talvez você nem saiba. Mas as máquinas agrícolas hoje, elas vêm com o que existe de mais moderno em tecnologia. Existe GPS, piloto automático, literalmente, quando eu falo de piloto automático, não é como o piloto automático do carro, onde você só bota a velocidade. Não, nos tratores você não precisa mais dirigir. Tratores mais modernos, o trator mesmo ele se autodireciona através de GPS, tecnologias mais novas, o trator faz a volta, ele aumenta, diminui, existe taxa variável para colocar mais ou menos fertilizante em áreas que precisa mais, áreas que precisa menos, então tem muita tecnologia. Graças a empresas como a John Deere que auxiliaram no desenvolvimento de todas essas tecnologias. Mas, voltando para o nosso assunto, alguns fazendeiros do estado do Nebraska começaram essa confusão, entre aspas, com a John Deere, e isso acabou tomando corpo. Fazendeiros de Minnesota, fazendeiros de Iowa, Ohio, acabaram entrando junto nessa, literalmente, briga contra a John Deere, solicitando com que ela oferecesse o sistema de diagnóstico aos fazendeiros, e isso acabou puxando outras pessoas, como do Congresso, Senado. Vários senadores já entraram na causa, estados como o próprio estado do Nebraska entrou nessa causa também, para fazer com que facilite o acesso para o fazendeiro conseguir fazer a manutenção da própria máquina. É um assunto muito delicado, porque quando acontece algum problema na sua máquina, no seu equipamento agrícola, você liga para a concessionária, você tem certeza ou praticamente certeza de que um mecânico que foi treinado, altamente capacitado para fazer a manutenção da sua máquina, vai vir fazer o trabalho. Porém, muitas vezes, a própria concessionária ela não tem disponibilidade para ir trabalhar no dia que a sua colheitadeira quebra na lavoura, você está com uma tempestade vindo aí, você precisa acabar de colher um talhão, então você pode acabar perdendo
alguns dias de colheita por não ter esse acesso à manutenção, por não conseguir ter um técnico especializado no dia para fazer a manutenção da sua máquina. Diferente do que antigamente, ou em torno de 15 anos atrás, já um pouco borderline, em torno de 20, 25 anos atrás, as pessoas conseguiam fazer toda a manutenção mesmo, só com jogo de chave, alicate, arame, um pedaço de borracha, e já conseguia resolver fazer com que a máquina trabalhasse pelo menos por mais algumas horas, 1 ou 2 dias, até com que o mecânico conseguisse vir ou até que você conseguisse comprar as peças corretas para fazer a manutenção. Hoje em dia, eu sei que no Brasil é muito melhor do que aqui. O Brasil as concessionárias têm muito mais poder de manutenção, mais pessoas trabalhando, mas aqui se acontece da nossa máquina estragar na sexta-feira antes da noite, na sexta-feira de noite ou até mesmo no sábado, muitas vezes a gente tem que esperar até na segunda-feira para com que o técnico consiga vir para a nossa propriedade e fazer, literalmente conectar o laptop ou o notebook na máquina e conseguir apagar os erros e fazer com que a máquina funcione. Muitos erros e muitos problemas que a gente está tendo hoje em dia são eletroeletrônicos. As máquinas elas estão funcionando muito bem, a parte mecânica está muito boa, não tem reclamações, mas na parte eletrônica e principalmente na parte de emissão de gases, nossos vizinhos, está todo mundo tendo muito problema com a Case, com a John Deere, com a New Holland, com a Fendt. Então é esse sistema de emissão de gases que está complicando a nossa vida. E como a gente não tem acesso a esse software para fazer diagnósticos ou fazer até mesmo a manutenção e apagar erros da máquina, a gente fica refém da concessionária, da boa vontade deles e também de quando eles têm tempo. Vale a pena lembrar que a gente tem uma concessionária Case na nossa cidade que tem 3 mecânicos, a gente não tem concessionário John Deere, e esses 3 mecânicos que atendem a nossa área, eles têm que atender uma área com mais de 100 colheitadeiras, então é algo assim, é praticamente humanamente impossível, é impossível atender toda essa demanda, por isso que seria muito interessante a gente ter acesso a essa informação. Vale lembrar que o acesso a esse software não é a mesma coisa do que você contratar alguém para remapear a potência do seu motor para fazer. No Brasil é muito conhecido como colocar um chip na máquina, aumentar a potência e tudo mais. Esse sistema não ofereceria essa possibilidade, seria apenas um sistema para você fazer diagnóstico do seu veículo, você conseguir apagar os erros e você fazer essa manutenção mais básica. Nesse processo não está incluso, não tem nada a ver com remapeamento, com retirada de arla de equipamentos, isso ainda aos olhos da lei continuaria sendo ilegal. Então se você comprar uma colheitadeira, mesmo que for que as empresas como John Deere, Grupo CNH e a GCO fornecer esse software de diagnóstico para os fazendeiros ou para quem quiser comprar, ter acesso, isso não dará direito legal de fazer a remoção do arla, de fazer o remapeamento, você vai continuar provavelmente perdendo garantia do seu equipamento, então esse é um outro assunto ainda mais delicado, mas que eu não quero abordar. Então, antes da gente prosseguir no vídeo, novamente quero pedir para que você deixe a sua opinião aqui. Se você acha que as empresas deveriam fornecer esse software de diagnóstico, esse programa para você fazer o diagnóstico e a manutenção da sua máquina na fazenda mesmo, ou se você acha que não, se você acha que é melhor, é mais seguro as próprias concessionárias continuar fazendo a manutenção, porque vale a pena lembrar, no momento que você for fornecer esse programa para fazer a manutenção e o diagnóstico da sua máquina, pessoas comuns, ou seja, pessoas que não foram treinadas, não foram capacitadas para fazer essa manutenção, assim como eu, terão acesso a esse sistema e eu mesmo posso comprar ele e posso abrir a minha empresa e sair fazendo manutenção para outras pessoas. Muitas vezes colocando, inclusive, a vida de operadores ou de outras pessoas em risco, porque você não vai ter toda aquela capacitação. Mas isso é só um outro detalhe em toda essa história, em todo esse aglomerado gigante. Alguns estados já deram um parecer favorável aos fazendeiros, como o estado do Nebraska, estado do Minnesota, e se eu não me engano mais 8 estados deram um parecer favorável aos fazendeiros. Até então, nenhum estado deu parecer favorável a John Deere.
Novamente, quero lembrar a vocês que a John Deere, nesse caso, está sendo processada por ser a maior companhia e eles sabem que se eles conseguirem fazer com que a John Deere libere o seu software, as outras empresas vão ter que fazer essa liberação também. Será um efeito cascata, os estados ou os fazendeiros irão processar essas outras empresas e elas vão ter que acabar abrindo esse mercado de software. Hoje, para você fazer a manutenção de uma máquina, a gente tem que pagar $140 a hora do mecânico da concessionária para vir só apagar o erro de alguma coisa que não ocorreu bem durante a colheita ou durante o plantio. Então, esse mercado, obviamente, ele iria se estabilizar, os preços não continuariam subindo tanto quanto estão agora, porque existe uma procura muito maior por mecânicos do que uma demanda por parte das concessionárias. E outro detalhe, pessoal, vale lembrar que caso os fazendeiros ganharem essa batalha e os estados também, não será você apenas ir na Apple Store e baixar o software da marca que você possui a sua máquina, da John Deere, Case, New Holland, Valtra ou qualquer coisa que for, e no teu telefone celular mesmo ir lá fazer a manutenção da máquina. Essa batalha já aconteceu alguns anos atrás, quando fabricantes de carro não queriam abrir ou não queriam facilitar acesso aos seus programas de diagnósticos, e o tribunal americano deu vitória aos consumidores, deu vitória às oficinas mecânicas e tudo mais, e empresas que trabalham com programas, com softwares de manutenção, tiveram acesso a esses softwares e criaram os programas de diagnóstico que a gente vê hoje quando vai na oficina mecânica. O mecânico vem lá com aquele aparelhinho, conecta no seu carro e diz, ó, você está com problema numa vela, você está com problema de combustão em um cilindro, tudo mais. Então essa batalha já aconteceu e por isso as oficinas mecânicas que não são concessionários têm acesso a esse sistema, inclusive você pode comprar o seu aparelho de diagnóstico também e fazer o diagnóstico do seu veículo, porém tem um custo para tudo isso. Aqui nos Estados Unidos custa entre 20 a 40 mil dólares para você comprar um sistema de diagnóstico de caminhões, incluindo Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Volvo. Então eu quero dizer que mesmo que a gente possa comprar nos anos que estão por vir todo esse programa, com esse computador, com esse laptop, ou mesmo essa maquininha para fazer a leitura dos erros que tem na máquina, não será barato. Então eu tenho para dizer que será extremamente caro, porque a gente tem que considerar que o valor de uma máquina nova, hoje a gente está falando de máquinas de mais de 700, 800 mil dólares para colheitadeiras, tratores de grande porte, a fazenda acabou de adquirir dois, deu uma conta de 1,5 milhão de dólares, então para você fazer manutenção de equipamentos tão caros, obviamente as suas ferramentas de manutenção também serão muito caras. Eu particularmente, agora sim dando minha opinião, acho que seria interessante se as empresas conseguissem fornecer um sistema simples de diagnóstico, porque a gente tem necessidade de muitas vezes dar o problema no bico injetor do ar lá da colheitadeira na sexta-feira de tarde ou no sábado de manhã e a gente fica com a máquina parada 1 ou 2 dias. Eu acho que não pode. Eu acho que no momento que o consumidor compra uma máquina de 2, 3, 4 milhões de reais, ela não pode ficar parada. Novamente, vale lembrar que concessionários de diversas marcas no Brasil fazem um trabalho fantástico, pessoal. Vários concessionários têm inclusive plantão 24 horas para ir lá solucionar o problema, mas muitas vezes a fazenda fica a 30, 40, 50 quilômetros da cidade, ou mesmo tem muitos produtores, muitas máquinas para você atender no mesmo tempo. Às vezes é fisicamente impossível você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, um sistema simples de diagnóstico para você conseguir deletar o erro, fazer a máquina trabalhar por mais um dia, ou simplesmente se tivesse um botão para apertar lá quando dá um problema no sistema de emissões de gases da colheitadeira. Quando dá um problema e você conseguisse trabalhar por mais meio dia, já ajudaria muitos produtores, mas eu sei que até hoje não existe e não existia nenhuma lei também para proteger o consumidor nesse lado aí. Então muitas vezes as máquinas acabavam ficando paradas por muito tempo, aí, ocasionando milhares de reais ou de dólares de perda. Mas, por outro lado, vale lembrar, para você oferecer um sistema que você pode editar o software que está na sua máquina, pessoal, é extremamente perigoso, porque as pessoas podem acabar fazendo coisas que elas não sabem. A gente vê vários casos de pessoas, por exemplo, eles chipam a máquina por um programa que não funcionava bem e daí
estoura bico injetor, vai pro saco, derrete o pistão e tudo mais. Então, esse é um assunto bastante delicado. Você precisa ter técnicos altamente especializados para trabalhar com coisas tão delicadas. Por isso que, de primeira mão, eu acho que seria interessante as empresas lançar pelo menos um sistema de diagnóstico aí para você apagar os erros da máquina. Essa é a minha opinião, mas pode ser que você pense diferente e por isso você vai deixar aqui embaixo nos comentários de forma educada, novamente. Pessoal, quero lembrar, quem ainda não acessou a loja online do América Rural, a gente tem muitos produtos bacanas como camisetas, bonés, chapéu, kit chimarrão, kit churrasco, tem muita coisa bacana. Vai lá, visite, você pode presentear quem você ama, você pode presentear o seu pai, seu irmão, sua namorada, sua esposa, muita coisa legal para todo mundo. Porém, enquanto nenhuma decisão é tomada, a gente vai ficar apenas na expectativa para ver qual vai ser a decisão final. Mas outras empresas que não são do ramo do agronegócio acabaram entrando no assunto porque é algo, como eu falei, muito delicado. Quando você liga a chave do monitor, quando você liga a chave do seu equipamento, colheitadeira ou trator, pulverizador, muitas vezes vai vir uma mensagem que fala que todos os direitos desse programa são reservados à fabricante e se empresas como a John Deere tiver que abrir o seu direito do software para os consumidores, empresas como a Apple teoricamente teriam que fazer também, teriam que dar acesso para as pessoas fazer a manutenção do próprio iPhone. E empresas como a Apple, elas já entraram parcialmente nessa briga, apoiando a John Deere contra o governo americano, falando que não é seguro liberar esses programas para fazer diagnóstico e que os fazendeiros, os produtores rurais ou os proprietários de máquinas devem continuar pagando por técnicos especializados para fazer a manutenção dos seus equipamentos. E aí? Quem vai ficar com essa batalha? Essa batalha aconteceu no ramo automotivo, como eu já falei, e as empresas acabaram perdendo. Porém, elas não tinham apoio a gente chama de Big Techs, como por exemplo Microsoft, Apple, e agora a John Deere está tendo o apoio dessas gigantes do ramo tecnológico. Então, não sei, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, tô curioso, vamos ver no que vai dar. Tenho um compromisso marcado com vocês no próximo vídeo e vejo vocês por lá.